Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós aqui temos um convidado ilustre que foi uma jornada para a gente conseguir acertar a agenda, né? Cara, gente, se vocês não conhecem o Matheus Tiamat, sem ligação com Tiamat o Dragão, Meu Deus, vejam só, é Tiamat, o dragão! vocês não prestam atenção no RPG Nacional. Gente, o Matheus é fotógrafo, produtor audiovisual, ele é idealizador do documentário A História do RPG no Brasil. Ele é criador do canal D12Cast, que é muito divertido. E ele está envolvido no desafio Gygax, que ele vai contar um pouquinho aqui pra gente, né? Matheus, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente pra galera. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Faz tempo mesmo que a gente tenta marcar. Eu não facilitei a vida, mas a gente conseguiu, então. É um prazer estar aqui conversando. Acompanho bastante o Tocado Aventureiro. Comentei antes da gente começar aqui que eu vejo toda hora que é um canal que dá bastante espaço para autores nacionais, para fantasia, então é bem legal acompanhar esse trabalho. O meu canal, que é o D12Cast, que você falou, eu falo bastante de RPG e de vez em quando alguma coisa de fantasia ali que se comunica. O teu, ao contrário, fala mais de fantasia, então é legal ver esses projetos aí se encontrando. Vamos conversar de tudo um pouquinho então aí. Prazer estar aqui. Muito bem, Matheus, conta pra gente da sua jornada, porque você, primeiramente, assim, para quem te conhece, você é um fotógrafo bem talentoso e está bem requisitado, né? Como é que começou toda essa vida de fotógrafo, RPGista? Vamos lá então, contar. Uma história longa aí, não só no Rio, mas vou resumir um pouco aqui. Então vamos lá. Eu comecei parte mais do RPG. Eu comecei a jogar ali em 2001, quando eu tinha uns Uhum, 15 anos, comecei RPG. Conheci lá D&D, 3DT, Vampira Máscara e tal, fui conhecendo mais esses universos de fantasia. Claro que eu já gostava de muita coisa, Senhor dos Anéis, bastante anime também, sempre fui louco por anime, Cavaleiro do Zodíaco é o meu preferido. uhum. E aí, ao longo do tempo, fui pegando esse gosto que eu tenho por fantasia e levando também para essa ideia de produzir coisas, né? Então, sempre já escrevi para blog de RPG, já tive outros canais outras vezes. E também, eu sou formado em História também, formei em História pela PUC, não cheguei a seguir a carreira, um pouco depois de me formar, eu comecei a trabalhar com audiovisual aí, então, especificamente com fotografia. Daí, desde então, trabalho sempre como fotógrafo, faço alguns outros projetos paralelos, mas minha carreira principal aí tem sido a fotografia. Trabalho com fotografia de eventos. É algo que eu gosto bastante também, gosto bastante de comunicar através da imagem, né? Uhum. Daí, especificamente nos últimos anos, aí também eu comecei a trabalhar na Jambô Editora, que eu também acompanhava o canal. Joguei muito em Tormenta já, talvez seja o cenário que eu mais mestrei RPG, li os romances todos do Leonel Caldela e tudo mais. Então surgiu uma vaga lá para trabalhar no marketing. Trabalhei por 3 anos e meio na Jambô, lá o pessoal, gente fina demais. Foi acho que onde até o Marcos acabamos nos conhecendo mais lá, tava nas. Foi. Sempre tinha uma live, tava ele lá no chat lá comentando, dando umas ideias. Eu só quero dizer, tá aqui registrado que o Matheus E lá veio escapou de fazer o cosplay do Lobo cosplay. Solitário. Isso foi uma Vai seguir. promessa feita em live, tá bom? E o Gilvan ainda falou que você ia fazer, que ele também é tradutor, certo? Ele falou que ia cobrar. Boa tarde, pessoal da Toca do Aventureiro. Olha só, Matheus, eu vim só deixar um recado para você que promessa é dívida. E tá faltando alguém nesse disfarce aqui, ó, com essa roupinha aqui. Tá ligado? Tamo aguardando, hein? Próximo evento grande que você for aí, pode mandar pra gente essa foto com esse traje, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Ah, Também. E o Matheus não realizou esse sonho da galera. Eu não vou deixar isso escapar, Matheus. tô vendo que não vai. Quando começou a falar isso aí, imaginei que fosse a história do cosplay do Lobo Solitário. Falei que ia fazer. Não que eu não vá fazer, mas não demos uma data, né? Um velhinho Lobo Solitário pode ser possível, lá com uns 80 anos, quem sabe. Uhum. Então, mas por favor, continua. É isso aí. Não, acho que é isso, então, basicamente. Eu trabalho como Uhum, fotógrafo, também tenho uma produtora de vídeos, e o uhum, canal que você comentou antes, do D12 Cash, eu comecei ele o ano passado, muito para isso, de ter um momento ali de eu me dedicar um pouquinho mais a falar sobre RPG. Eu gosto bastante, tenho jogado pouquíssimo, infelizmente, por causa do pouco tempo, né? Então, ao mesmo tempo, ela vai esse lado que eu tenho do audiovisual, mas não como um trabalho, sim como um projeto mais pessoal mesmo, que eu gosto uhum. bastante. Apesar de dar bastante trabalho, o Marcos também sabe, né? Tem a Tocada Aventureiro, sabe que não é Sim. fácil gravar, editar, postar, É, enfim. que você foi uma das primeiras pessoas que, enquanto no meio dos seus vídeos, você deu aquela pausa para falar, gente, é complicado editar, porque o pessoal tava cobrando que deu um intervalo, né, Uhum. nos seus Teve um lapso, né? vídeos e tal, né, e falou, gente, é complicado, dá trabalho e tal, né.
E foi isso Exato, aí. exato. Eu fiquei um tempo ali de ato ali, eu expliquei isso, aí Aham. voltei. Aí até quando eu voltei, eu resolvi fazer um formato um pouquinho mais tranquilo, assim, em média um vídeo por semana, que daí dá pra conciliar. Porque o Uhum. cara se empolga e quer fazer tudo, né, mas aí não adianta fazer tudo por 2 meses e depois ter que parar, né. Exatamente. Então, ô Matheus, eu gosto de pedir para os convidados para eles darem um conselho para a pessoa que quer entrar nessa área, no seu caso, fotografia, audiovisual. Que conselho você pode dar para a galera? Ou diferente, deixa eu pensar que conselho eu poderia dar. Cara, eu acho que o conselho é não só para posso dar um especificamente para minha área, mas vou primeiro dar um geral, assim. Quando Uhum. a gente percebe que gosta de alguma coisa, eu acho que é importante a pessoa ficar indo atrás e tentando, por mais que no início, principalmente quando é daqui a pouco um segmento muito específico, como é a fotografia, talvez seja difícil de entrar. E digo isso porque eu comentei antes que eu cheguei a lecionar, fazer curso de história, que eu gosto bastante, mas não fui para a área. Eu sempre percebi que eu tinha esse lado de gostar muito de design, muito de fotografia, mas não fui para essa área, sabe? Acabei indo para outra depois de bastante tempo. Não, espera aí, eu gosto mesmo disso, eu vou para aí, e realmente foi a paixão. Então, certamente quem está nos ouvindo aí, talvez tenha um apreço por ou ilustra, ou gosta de produzir música, ou quer escrever, ou enfim, eu estou dando só exemplos aqui de áreas artísticas, né? Mas vale para tudo. E Sim. talvez a gente acabe deixando para o segundo plano, ou daqui a pouco a família tem outra expectativa, ou enfim, são coisas difíceis da vida, mas tenta uma hora parar e pensar, cara, quem sabe eu vou tentar agora isso, vou me dedicar, ou fazer isso talvez por algum tempo como uma segunda carreira, um segundo hobby, sabe, ficar tocando paralelamente, e aí se algum momento a coisa é alavancada e você faz realmente uma troca de carreira. Então esse é o conselho que eu daria de modo geral. Especificamente da fotografia, eu acho que o conselho que eu daria é, se você gosta de fotografia, tira muita foto, prática, assim, ó. Pode ser com celular mesmo, é importante treinar o olhar. Tem até um livro que é famoso, que o título do livro é assim, ó, Por que as minhas primeiras 10.000 fotos são uma porcaria. Porque é isso, cara, todo mundo quando começa, as primeiras fotos não são tão legais, só que tem que praticar. Depois de 10.000 a coisa começa a ficar um pouquinho direitinha. Uhum. Legal. Muito Então aí bom. você pega o celular mesmo e vai tirar foto. Boa. Então, Matheus, eu queria perguntar para você, né? Quais são os seus autores favoritos e suas Meus autores inspirações? favoritos. Legal, legal. Boa pergunta. Vamos lá. Meus autores favoritos, eu diria que são dois. O primeiro é o Bernard Cornwell, que eu gosto muito de fantasia dessa puxada medieval, seja aquelas que é um pouquinho mais histórica, como é o caso do Cornwell, né? Ou outras que daí já realmente são mundos bem fantásticos e fogem. Uhum. Então eu citaria primeiro o Cornwell como autor preferido. Tem várias sagas dele que eu gosto bastante. Eu acho que até tô com aqui a mão, o Azincourt. Depois eu cato ele por aqui. Tá uma bagunça. Depois eu explico por que que tem essa bagunça de livros aqui atrás. E o Uhum. segundo autor que é o meu preferido é o Philip Dick, um autor americano. Ah, o Philip Ele K. Dick. trabalha isso, ele mesmo, trabalha bastante com Rapaz, cyberpunk, né. Cara, sou é, apaixonado. eu acabo, vai sair aqui antes, logo logo, logo logo vai sair uma tradução com o Fábio Fernandes, que ele é um autor de fantasia, de ficção científica, e ele traduziu o Neuromancer, as duas Do versões, Iniguito. duas das três versões que estão aqui no Brasil. Acho que você vai gostar muito do papo que eu bati com ele, que ele fala muito de Philip K. Dick. Pô, legal, vou assistir sim, sem dúvida. É um autor que eu gosto bastante. Uhum, Ele é conhecido pelas adaptações do cinema, né, o Blade Runner é baseado no conto dele, teve também uhum, o Vingador do Futuro, enfim, tem várias obras. Eu acho bastante interessante, ele trabalha muito com conto, nem todos os romances dele são nessa linha, mas eu li os contos e os romances de todos eles. Gosto bastante dessa questão que ele traz muito sobre a humanidade, hoje em dia que a gente fala muito sobre inteligência artificial, né, ele traz uhum. muito isso. Cara, o que que define um ser humano? Por que que o Blade Runner do clássico? Por que que o Android não é um ser humano só porque ele foi programado necessariamente, sabe? Então tem questionamentos bem legais. Então acho que eu diria que são esses dois os meus autores preferidos, Cornwell e o Philip Dick. Ah, legal. E as suas inspirações como fotógrafo ou como produtor de documentários? Minhas inspirações. Não sei se eu tenho pessoas específicas para citar, assim. Hum. Sobre documentários, é um formato em geral que eu gosto bastante. Eu consumo muito Netflix hoje em dia, tem muito documentário, isso é Tem, bem legal. tem. Uns anos atrás era uma coisa difícil de conseguir, né? Hum. Então eu costumo assistir e consumir bastante o formato audiovisual, não me recordo de nenhum específico diretor ou alguém que trabalha com isso para citar, mas eu acho o formato interessante, porque ele é uma outra maneira de contar uma história sem ser a É. ficção, são as próprias pessoas falando ali, então você vai criando uma linha narrativa a partir das entrevistas, né. Uhum. E de fotografia, cara, eu me inspiro bastante em 2 pessoas.
Uma é que é um fotógrafo aqui de Porto Alegre também, de casamento, que é o Alain Eli, aí só quem é do segmento vai conhecer, mas é um cara muito legal, muito bom, muito focado. E o outro é o Sebastião Salgado, é um nome muito conhecido, Brasil afora. É o cara, talvez, que todo mundo que gosta de fotografia de qualquer segmento deveria ir atrás e conhecer, porque as composições visuais, como ele organiza a imagem na foto do Sebastião Salgado, é uma aula Hum. para qualquer segmento. Ah, que legal. Você falou de documentário, tem um que eu assisti. Ele estava na Netflix, não estava mais, mas eu recomendo ele para todo mundo, que é um dos melhores que eu já vi, que é o Blackfish, que fala sobre as orcas no SeaWorld. Ele é Ah, já me muito. falaram, mas eu Cara, nunca assisti. Você gostou? esse é fantástico mesmo, tá? E um que eu tô doido pra ver é a história do Christopher Reeve, que saiu o trailer, né? Nossa, Ah, o sim, eterno sim, sim. É, super-homem, né, cara? exato. Cara, só o trailer já me deixou meio emocionado, Eu assim, né? também, eu também. É demais, Então, demais. e vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, né, de RPG. Vamos lá. Não? Então, Gosto. conta pra gente sobre a sua primeira experiência com RPG, e seus cenários favoritos, né? Uhum. Porque Minha primeira. é assim, Claro. quando eu vi sobre o seu desafio Gygax, eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito de Greyhawk. Uma trilogia de livros de Greyhawk pouquíssima gente conhece, a trilogia do Justicar, que eu adoro, que era aquele Ranger da primeira edição, que era o Ranger, que era um bárbaro, ele não era um Ranger, era um Aham, aham. Conan, né? Mas, por favor, continua. Legal. É, isso nas primeiras edições, primeiras referências do D&D, aquela coisa do Appendix N, você vê que essas divisões de classe, grupos não eram, todo mundo era meio que tudo, né? Cara, o Conan é um É. bárbaro, mas é um guerreiro, é um ladrão, é um mercenário. Uhum. Isso é uma coisa bem legal. Então, sobre RPG, eu comecei jogando, curiosamente, eu comecei com Vampiro à Máscara, não é um jogo tão comum para se começar, geralmente quem Não. estava jogando há um tempo acabava experimentando, mas eu comecei jogando, um amigo meu trouxe, tem aqui um livro legal de vampiros e um jogo que você meio que interpreta jogando, tá? Achei meio estranho. Fomos jogar, cara, achei incrível, assim, sensacional. E aí jogamos mais uma ou outra partida só, uma outra sessão de vampiro mesmo, e começamos a procurar outros jogos. Daí encontrei 3IT, com a vantagem, aquilo que todo mundo sabe é o quê? A Era um primeira livro barato, tinha revista, na banca. a primeira Isso, revista que tinha aquele Cavaleiro do Zodíaco com a roupa de rato. exatamente esse, a primeira versão, quando era acho que Defensores de Tóquio ainda, não era 3IT, né? Defensor de Tóquio, É. primeira edição. Isso. Aí compramos algumas revistas dessa na banca, eu e o meu grupo, e a gente começou a jogar, daí cada vez que saía uma versão nova, uma edição nova do Uhum. 3IT, a gente continuava Eu também. utilizando. Então, ficou por muito tempo jogando só 3IT, e aí do 3IT nós fomos para Tormenta, né? Foi como eu conheci Tormenta. Naquela época, Eu Tormenta não tinha também. um cenário tão grande, mas ele era linkado ao 3IT, né? Foi o mesmo caso contigo, né? Uhum. Então, na verdade, foi assim. Eu fui na banca de jornal, tava lá Dragão Brasil 50, com o livro Tormenta. Primeiro livrinho. Eu peguei porque eu achei que era um livro. Livro, eu falei, legal, uma aventura. E não era, era um livro de cenário. Aí que eu fui descobrir mais, porque eu só tinha jogado é, Hero Quest, de jogos de Uhum, tabuleiro e uhum. tal. E eu comecei a conhecer mais. Joguei Vampiro. Até hoje eu joguei algumas vezes, porque eu acabo sempre mestrando, aí a gente nunca joga quem mestra, né? Você mestrou uma É, vez pra sim. quebrar o galho, você nunca mais consegue fugir. Exatamente. Aí uma vez que eu joguei, eu fiz um Malcaviano e o pessoal não deixava mais eu jogar com Malcaviano, aí eu parei de jogar, né? Porque eu jogava Também com. gosto de Malcaviano, meu É clã porque. preferido. Não, não, é porque assim, Matheus, eu fiz um Malcaviano que é o seguinte: a minha loucura é que pra mim eu sabia que era um jogo. Então, quando o pessoal rolava as coisas, eu falava os termos do jogo. E quando eu deixava Ah, esca... entendi, e quando entendi. eu deixava escapar o nome do jogador em vez do nome do personagem, que isso acontece. Você concorda comigo que acontece? Sim, claro. O mestre fazia o pessoal fazer uma jogada para ver se eles não caíam um pouco na minha loucura e não estragavam o jogo, porque tava ressoando na alma deles, porque era um jogo. Aham. E começou a estragar Que demais. demais o jogo. Os caras falaram, mano, não dá pra jogar com você. Seu personagem é muito apelão. Como meu personagem é apelão, cara? Ele falou, o psicológico do personagem é apelão, não dá pra jogar. Pô, que demais, uma história muito boa, hein? É legal inventar qual é a seriedade do Malcaviano, a inseridade do Malcaviano, né? É E um você jogo. falou isso, me lembrou também a Hit, a personagem do Dado Selvagem, quando Cara, era mangá ainda do Caçaro, ela tinha essa coisa de falar os termos de jogo, lembra? sim, sim. Atingir o personagem, tirei 3 PV de você e tal. É. Tinha Quando, essa quebra da quarta parede ali, né? quando foi anunciado, porque assim, quem quebrava originalmente a parede era o Capitão Ninja, gente. Qualquer lugar que ele aparecer, ele Uhum. quebrava a parede. Quando saiu o Dado Selvagem, eu ainda não adquiri esse, eu vou adquirir. Eu mandei uma mensagem para a autora.
Finalmente alguém vai cruzar a maldita ponte? Aí ela disse: veremos. Tá louca da ponte, tá lá, ninguém passa, né? É, ninguém passa. Mas é uma ponte que dá em lugar nenhum, então ninguém quer passar pela ponte. Sim, maravilha. Bom, até continuando, então, depois de Tormenta, que foi o cenário que eu fiquei por bastante tempo, Hum, eu troquei de sistema, comecei a jogar D&D terceira edição, mas ainda jogava em Tormenta, então utilizava o cenário de Tormenta Arton, mas uhum, jogava com outro sistema de regras. uhum. E aí depois eu comecei a experimentar alguns cenários de D&D, principalmente Forgotten Realms. É um cenário também que eu gostei bastante, conheci o Sim, mundo, conheci outros materiais bastante ali, e aí por algum tempo fiquei ali, vida adulta, faculdade, acabei me afastando um pouco de jogar, consumia muito lendo blog, vendo canais, essas coisas, mas não jogando muito de fato, né? a gente comprava Então, suplemento basicamente para isso. um dia jogar. Exato, e aí enchendo a prateleira na esperança e estão esperando aí, né? É, eu tenho todo aquele suplemento do Reinado em 3D&T com as capinhas azul ainda. Eu tenho, também É, tenho. Esse então, aí tem só ela tem aventuras também. melhores ilustrações ali. Eu, né, eu acho que tem muitas do André Vazos ali, né? Ah, você falou agora, o estilo do André Vaz me agradava muito também. Ele É, também então. ilustrava muito aquela revista Tormenta, que teve uma É, época, lembra? Umas das gente, se edições. vocês pegassem as Dragão Brasil no começo, que o Caçar, os caras falam que era publicação de guerrilha, que eles tinham que fazer tudo, usar arte. Eles estavam chamando gente que hoje em dia é pesado, que estava começando. A primeira imagem que a gente tem do grupo original do Catabrok, o Abdullah, toda a galerinha ali com o Vladislav é, e a Elfa que sumiu depois. Foi o André Vazios que fez, que é uma muito legal. No subterrâneo, nos esgotos, eles cercados por uns mortos-vivos, né? Que eu acho que é Aham, me lembro uma dessa imagem edição. clássica, né? Outros ilustradores também que eu lembro, que era do estilo que eu gostava, o Rod Rod Reis, Reis, também ilustrou por muito tempo, e o Greg Tokini, que hoje em dia ilustra pra fora, não lembro se pra isso, isso. Marvel, alguma em grande. O- Na época ele assinava com outro nome, acho que era Gregório e tal, mas É, também começou ali em Tormenta. eu lembro até hoje que foi assim, eu comprei ainda separado há meses, né? Lua dos Dragões. Aí saiu o Holy Avenger. Eu fiquei olhando assim, falei, peraí, então Arton é a Lua dos Dragões, é só numa ilhazinha ali que tá. Eu fiquei todo, deu Aham. aquela espiral na cabeça. Que é um quadrinho maravilhoso e pouca gente conhece, gente. Lua dos Dragões é fantástico. Porque Eu. ela tem uns ganchos que é de Tormenta e tem ganchos dos Metalianos, que é um cenário Uhum. de ficção científica do Caçaro. É que agora até com a versão nova 3DT, o Victor, eles lançaram a Light Uhum. Novel que tem Metalianos e tudo, né? Mas era algo Sim, mais antigo. O Lua dos exatamente. Dragões eu nunca li, porque justamente na época que eu consumia Tormenta, ele já não estava sendo lançado, então era tipo só se fosse sebo, algo assim. Eu nunca encontrei Lua dos Dragões. Mas eu lembro quando tinha o anúncio da Lua dos Dragões na Dragão Brasil, a arte eu sempre achava muito bonita, assim. A Muito, muito arte ilustrativa, né? é fantástica, ela é fantástica. Então, Matheus, fala pra gente qual que é a sua raça e classe favorita. Raça e classe favorita. Tá, minha raça é anão, cara. Só acho uma raça fantástica, Aqui, incrível. ó, eu também. É isso aí, não tem essa coisa deles de serem meio bravos, mas ao mesmo tempo meio coração mole, é algo comunicativo. O Guile é o melhor exemplo, né, não tem como, é Uhum. o arquetípico aí do anão. Classe não tem nenhuma específica, assim, fica um pouquinho ali entre o paladino, o guerreiro, às vezes eu tô com uma vibe mais Conan, assim, uma coisa mais mercenário mesmo, que é o cara que combate, mas é Hum. meio que pela necessidade, então não tem uma classe, mas a raça, sem dúvida, é anão. Eu gosto de jogar de Anão Ranger. Ah, mano, legal também, legal. Eu tô planejando há muito tempo fazer um grupo só de anão para fazer no subterrâneo, porque dá para você fazer campanhas incríveis no subterrâneo. Depois, pro quinto nível, a gente vai pra superfície. Pô, dá uma campanha boa mesmo. Então, Subterrâneo, você pensa a ideia geral ou um específico, tipo o Underdark do Forgotten Realms, o Doherin de Tormenta, ou um genérico que abarca um pouco de tudo, assim? eu sempre quis explorar, porque assim, eu sou apaixonado por Doherin desde que ela saiu no Reinado em 3D e T. Que tem até uns pontos Uhum, lá que não existem mais, que mudaram, né? uhum. Mas, por exemplo, no Underdark do Forgotten Realms também seria muito legal, porque eu já sei bastante pelo livro dos livros do Drizzt, né? E também tem as Darklands de Pathfinder, né? Que Dark, ela Sim, é sim. Uhum. tem um livro, um romance que é um volume único, ele ainda não está no Brasil, que chama Forge of Ashes, a Forja das Cinzas, que é a história de uma anã com daqueles cara que é descendente
elemental, que ela volta lá para uma das montanhas dos Cinco Picos para procurar a família e acaba tendo que ir numa missão na Darklands. Aí a gente conhece bem as criaturas, como é diferente dos outros cenários, né? Que lá os Drolls não mandam, eles têm o território deles, mas eles não mandam, né? O que eu achei Uhum. bem interessante, né? Mas anão, para É, mim, o anão Ranger é. É o que dá. O universo de Pathfinder eu não conheço muito. Eu sei que você conhece pelos romances, né? Até é bom que agora a New Order está trazendo para o Brasil, né? Faz Então, um tempinho, é traduzindo. outra coisa que eu queria te agradecer, porque foi assim, a gente conversando no pessoal, ele falou, eu falei, eu gosto de Pathfinder, ele falou, acho que a New Order tá lançando. Eles tinham lançado, eu peguei, que é o Bruxo Invernal, e graças ao Bruxo Invernal eu conheci a Joyce Dantas, que é a tradutora do livro, a Karen Cruz, ela traduziu muita coisa de Pathfinder também, e foi que eu conheci essa galera e, tipo assim, eu falo, a Joyce é a maior tradutora de Pathfinder do Brasil. Mais de 60 títulos, cara. Ó, De que moda, currículo, hein? essas coisas. Nossa, cara, que currículo, né? Então, mas no momento, o segundo romance, que é o Príncipe dos Lobos, ele tá pra chegar, mas ele tava, tipo, num crowdfunding, né? Que como Uhum. você compra o pacote e tal, e vem esse. Provavelmente depois eles pretendem, eu acho que eles pretendem lançar separadamente, né? Que eu acho que compensa também, né? Mas Sim, o sim. Pathfinder Imagino que sim. cara, ele é muito legal. E você tem, por exemplo, romances de fantasia que você recomenda para quem quer conhecer um pouco de cenários de RPG? Cara, eu recomendaria, é um clássico, né? Então certamente não tô falando nenhuma novidade aqui. Mas, cara, sem dúvida, Dragonlance. Eu acho que é um cenário que ele é muito bom porque ele mescla essa coisa de ter elementos de fantasia bem próprios, mas ao mesmo tempo você consegue facilmente identificar ali um grupo de aventureiros, aquelas coisas que acontecem na mesa, sabe? Então Uhum. a primeira trilogia ali dos dragões, o Dragões do Crepúsculo de Outono, depois Noite de Inverno Ó, e é primavera. eu sei que o verão não tem, o O, Summer ve- o Flame ve- o ve- não o veio. verão tem, mas é que ele é separado, porque Isso, o esse é muito verão tempo é o depois. fechamento da história da Laurana e do Tannis, né? Uhum, uhum. Mas assim, eu gosto de Dragonlance, eu tenho essa trilogia original da primeira vez que saiu no Brasil, pela editora cujo nome não deve ser dito. E o que que acontece? Eu gosto de Dragonlance. Eu já vi outros. Eu tive a oportunidade de consumir outros romances. Meu problema com Aham. Dragonlance, cara, meu mesmo problema que eu tenho com The Witcher. Ele é muito melancólico. Os caras faz, parece que nada melhora, tá ligado? E eu tô Sim, falando de é. alguém que consome os livros do Caldela. Sim, mas o Caldera é uma coisa mais brutal, o Dragonlance é uma coisa mais bad vibes, né, é mais Hum, melancólico, o pessoal tá na é, bad. e eles têm um problema, Matheus, que eu acho que você, como não só consumidor, mas alguém da área, você vai entender. Eles têm um problema de lore muito grande. Por exemplo, tem um que eu fui ler que chamava Cass o Minotauro. A primeira vez que ele Uhum, aparece é quando é na história de uma, que é uma história bem legal. Ele aparece, beleza. Depois ele vai ter dois livros só dele, que ele volta pro reino dos Minotauros, papapá. Aí eles contam todos sobre uma saga de um ovo que ele encontrou na jornada dele, que era um ovo de dragão, que ele achou que tinha quebrado, tal, tal. Aí eu fui pesquisar, eu falei, onde que tá isso? Porque isso aqui é uma parte muito importante da história. E aquilo era uma aventura, né? O mesmo problema quando eu uhum. tive com Dragões de Inverno, quando a Laurana e o Storm vão lá na barreira de gelo e só mostra eles indo e voltando e só conta o que aconteceu, não mostra o que Aham, aconteceu. Cara, eu fiquei tem um lapso ali, muito. né. E Dragonlance tem muitas coisas que nem o Martelo de Caras, que é o segundo livro, né? Que é o Noite de Inverno. Fala, os aventureiros falam Martelo de Caras. Tem uma aventura que é chamada Martelo de Caras, que é pro pessoal. Então, tipo, eu acho que tava muito. Criou esse problema com o lore pra mim, que na oportunidade de eles criarem módulos básicos de jogo, eles sacrificaram a história. E é uma coisa que eu já vi a Uhum. Margaret Reyes e o Tracy Rickman, porque eles têm muito tato, né, nas entrevistas mais recentes deles, né? Lidar com isso, né? É meio complicado. A gente já viu isso, alguns outros cenários, que nem a Forgotten Realms, quando eles fizeram toda aquela mudança no mundo, no sistema, nos deuses, que eles tiveram que dar aquele pulo de 200 anos, foi uma coisa Aham. muito controversa, né? É, o É, problema eu acho que pra gente pensar, isso que a gente tá falando, são coisas que pra quem tá lendo é um pouco ruim, é essa mistura de segmentos, né, porque quando a gente fala de um cenário de fantasia, que ele é inspirado, tem relação com RPG, ele acaba embarcando, sair um romance novo, mas ele tem que ter a ver com a história
do mundo, daqui a pouco, do livro básico, tem que pensar o suplemento que vai sair. Então é aquela coisa do o segmento do RPG e o segmento de literatura caminhando juntos. Aham. E às vezes acabam imbricando, por exemplo, o RPG agora está indo bem, eles querem valorizar mais determinada coisa, então vamos fazer um romance sobre isso. Só que daqui a pouco tu acaba prejudicando um pouco a literatura, então ficam se brincando ali, né? Então, isso é um problema que eu tenho com o Dragonlance no geral. Os livros são muito Hum. bons. O segundo do Inverno, toda a saga do Sturm, pra mim, ela é fantástica, né? Uhum. Eu gosto muito no terceiro, quando a gente conhece um pouco mais da Kitiara. Mas o dos Gêmeos, cara, eu fico puto da vida porque é o seguinte, eu não gosto de Viagem no Tempo e eu não gosto de Kender. A segunda trilogia é Viagem no Tempo e Kender, tá ligado? Acho que é por isso que eu gosto tanto da segunda trilogia, porque eu adoro Kader e adoro Viagem no Tempo. Nossa, cara. E ó que eu sou fã do Raistlin, tá? Muito, Eu, muito. eu também falei, eu esqueci, perdão, eu esqueci o nome dela, mas da tradutora que fez, traduziu o primeiro dos Gêmeos, né? E eu tava falando que eu gosto do Aham. Raistlin, ela fala, eu odeio o Raistlin, que famíliazinha chata, tá ligado? Ele e o irmão dele é bem aquele personagem que, tipo, a gente ama odiar, odeia amar, né? É Tipo, porque são assim, personagens muito legais desenvolvidos, você fica com aham. raiva, mas ao mesmo tempo entende, então é bem legal, são bem desenvolvidos. É porque o Raistlin eu gosto dele por causa não só do plano, quando a gente descobre o plano, mas pra mim ele foi a primeira vez que a gente viu um mago que ele falou: não basta saber a magia, eu tenho que ter os ingredientes. Né? A gente via aquela luta dele do que ele podia usar, que ele ainda tinha uma deficiência, ele tinha uma doença, então ele podia usar menos o poder dele, que era mais prejudicial. Então, pra mim, isso funcionou muito bem. Uhum. Né? E eu, dentro disso também, o que eu gosto muito dele é justamente essa questão da doença. Foi a primeira vez que eu tive contato com um mago que ele não é o poderoso, confiante. Claro, ele sabe muito, mas ele é aquela figura mais debilitada, entende? Você trouxe um aspecto menos imponente pro mago, digamos. Sim, sim. Então, Me agrada bastante. eu gostei muito deles, mas tirando essa parte do. Né, mas Dragonlance vale a pena, gente. Eu falo que Senhor dos Anéis, Dragonlance, a gente tem que ter lenda pelo menos uma vez. Senhor dos Anéis, eu sempre recomendo que você comece ou pelo Silmarillion, que é a Gênese, que é um livro maravilhoso, ou pelo Hobbit mesmo, Uhum, uhum. né? Sim. O outro também que eu vou indicar aqui rapidinho, que eu gosto bastante, É. é Companhia Negra, que no Ca- Brasil foi traduzido, eu gosto muito, muito também. Do Cook, né? Isso, exatamente, do Cook. Então, gente, o Companhia Negra ele é legal, ele é em primeira pessoa e o legal dele é que ele é sobre mercenários e sobre o oficial médico dos mercenários, principalmente, Aham. né? Então, um outro que eu gosto muito, que é sobre mercenários, que não tem no Brasil, quem sabe um dia chega, é a Irmandade do Grifo. Foi o que você me indicou, lembra? Aham, Quando Irmandade estava do Grifo. conversando sobre romance, eu falei: Ele começa em The Deadlands, cria um personagem em The Deadlands e ele acaba virando, tendo a própria saga dele, que é. E é muito legal você ver, pô, você tem princípios? Tenho. Só que é o seguinte, esses caras resolveram me seguir pro outro lado do mundo, eu sou responsável por eles. Então, a gente vai fazer o bem? A gente vai fazer o bem, mas tudo tem um preço, né? muito bom, muito bom. Então, e agora vamos falar um pouquinho, né, por exemplo, dos romances de Tormenta. Qual que você gosta mais? O que eu gosto mais é O Inimigo do Mundo, o primeiro da trilogia do Leonel Caldela. Cara, um livro incrível. Quando eu li ele, realmente deu aquela mudada no que normalmente a gente tinha de fantasia, essa coisa Cara, mais crua que o aquilo Caldela explodiu tem. a minha mente, porque eu até hoje eu falo, o Inimigo do Mundo ele foi muito ousado, porque eles não foram, porque Tormenta você pegava, legal, você tinha lido Holy Avenger, você tinha lido o Dragon's Bride, ai que legal. Aí ele fica dark muito rápido, tá ligado? Muito isso, muito isso. Sim, Muito. eles não tiveram medo de pegar e dar uma virada de ponta cabeça no cenário, né? Sim, sim, eles não deram. Tem até um final falso, que eu falo que é o final feliz. E depois Aham. a coisa aí ferrou tudo depois. Que eu falo, eu gosto do Leonel, mas ele é muito sádico, né? Ele é Isso. muito E outra coisa sádico. que eu acho legal é que esse romance também ele trouxe a visão da Tormenta, a tempestade rubra de sangue e Sim, demônio que dava cara, no e cenário, você, mas que não parecia algo tão sério até então. Com o romance dele, você pensa, cara, isso aí é um troço, sabe? como vamos Então ele deu vencer toda a isso, tá seriedade. ligado? Aham. Aí, Então é aí muito bom. depois a gente tem o No Crânio Corvo, que é da trilogia, ele é o meu favorito. É,
E, gente, mesmo quando. O foda do Caldela, perdão a minha palavra, é que quando ele vem, mesmo quando ele vence, a gente vence, a gente sente que a gente tá perdendo, tá ligado? Ele sai, É bem isso mesmo. parece que ele. Eu acho que ele deve ter aquele momento do Dr. Evil, que ele gira a cadeira e faz. Você sabe, eu não sei o que é. Muito isso, Mas muito isso. meu capítulo favorito é o Moscas no Teto, que é quando é apresentada a lei de Vanessa Drake, né? Nossa, que personagem foda. E eu adoro ela. Ela é um personagem que tem um arco muito legal. O Orion, ele tem um arco psicológico muito legal, mas o que que é? O Orion não é só o Cavaleiro Cinzento, ele é um personagem cinzento. Então, para ele funcionar, ele precisa das pessoas à volta dele, né? E eu achei isso muito, muito legal, cara. Mas para iniciante, eu sempre recomendo, ou você pega o livro de contos, ou eu recomendo Joia da Alma. Eu só Ah, falo pra sim, você sem dúvida. pegar o Inimigo do Mundo se você já tiver situado no, em No fantasia e se universo. você quiser uma coisa que abale os seus alicerces, né? Uhum. É, não, Por- para começar, sem dúvida, acho que também é melhor o Joia da Alma, diria o mesmo. E outra coisa também que eu consumo bastante, tanto que eu e o Marcos vivemos trocando figurinha aqui, direct, isso aí, tipo, eu gosto de Mercenário, daí ele me sugeriu um livro, Aham, comentei que o Pathfinder tá saindo lá pela New Order. Eu costumo consumir bastante também por livro de RPG, né? sim. E aí um também que é muito bom, que não existe mais porque era da versão anterior do cenário de Tormenta, é o Área de Tormenta, que era um suplemento que ele descrevia como são as áreas de Tormenta, foi escrito pelo Leonel, e é Uhum. talvez para mim o melhor suplemento que já saiu Eu para tenho RPG ele. mesmo do Eu tenho universo, né? ele. Eu tenho ele. É muito bom, né? Eu acho incrível. Cara, Cada abertura de capítulo tem um conto, tem um uhum, Reynard, Laus, cara, é muito bom também. Ele também tem esse clima da Tormenta muito bem desenvolvido. sim. É, é fogo que assim, o Leonel, por exemplo, ele escreveu O Inimigo do Mundo e aí depois ele escreveu o do Apóstolo e o Deus Máquina, né, que são Uhum. independentes, que Caçador também de Apóstolos e é o Deus Máquina. Deus Máquina, são livros muito, muito bons, né? Aí depois ele volta para Tormenta e ele escreve aquele livro do Elfo, que é de ficção científica. Aí ele escreve o Gunnor, que eu vou te falar, o meu segundo livro do Gunnor ainda tá de castigo. Eu não peguei ele para ler que ele tá de castigo ainda. Que eu falei, Castigo porque porra, você leu? eu li os dois primeiros. Sabe aquela parte do que acontece? Não é nem a parte que ele é preso, tá? Aquela parte eu já tô acostumado dá pra pegar o ladrãozinho lá do primeiro Inimigo do Mundo e o Gunnor no segundo ver qual que sofreu mais na prisão. Aham. É, não, mas foi o que aconteceu no pântano lá, entendeu? Porque, cara, Ah, não me lembro. ser feito de trouxa uma vez é uma coisa, de duas, cara, você devia voltar pra aquela cela e ficar lá mais tempo. Aí eu fiquei putaço, falei, cara, como homem é Muito bom. idiota, tá ligado? Sim. Isso é uma coisa muito legal, cara, de ler. A literatura faz com a gente. É como a gente fica envolvido com uma história quando tá lendo, né? Aham. É, e eu fiquei encantado no primeiro, porque do nada a gente percebe que é um mundo de fantasia. Quando ele encontra aquela cidade destruída, a gente encontra o primeiro anão. Aí no segundo que a gente conhece as outras raças, mas só porque é um mundo de fantasia, e como é um mundo do Leonel, não quer dizer que tudo vai ser bonitinho, né? Bem isso. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa que é uma opinião pessoal. Por exemplo, é, o Joia da Alma, Deus no Labirinto, são dois livros muito bons. Mas, claramente, a Karen, ela assistia muito Xena, a Princesa Guerreira. Porque se você pegar a Verônica e a, cara, a Gabriele e a Aham. Xena, e o Goblinzinho é praticamente o Joxer, com aquele chapeuzinho. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Pior que é muito isso. Acho que a Então, influência não pode ser negada. Tem que perguntar pra Karen. Vamos indagar a Karen sobre isso. vamos indagar a Karen sobre isso um dia, né? Então, deixa eu te perguntar. Eu mencionei os livros do Greyhawk no começo. Você chegou a ler eles? Não, aí que tá. Desses universos que vêm do D&D, vêm do RPG e foram desenvolvidos, talvez o que eu não conheça nada ou menos é justamente Greyhawk. Gosto de Entendi. Forgotten Realms, gosto de Ravenloft, Dark Sun, alguma coisa. O Greyhawk não, é um cenário bem conhecido, na real ele sustentou, criou toda a base pro D&D, né? Mas eu não conheço nada. Então, tem essa trilogia que eu falo que é a trilogia do Justicar, aí tem um- o The Borderlands, né? Tem o Templo do Mal, né? Mas o do Justicar, ele é o que eu gosto mais, por quê?
eles pegaram o primeiro, quando eles foram relançar o White Plum Mountain, que é uma aventura clássica, eles Uhum. inseriram lá. Então você tem um Ranger que é basicamente o Jason Stanton, né? Que é basicamente um bárbaro num mistériozinho ali. Tem aqui a resenha no meu canal, galera, vai lá dar uma olhada. No segundo, eles juntaram dois, que um era o Cofre dos Drolls e um outro que eu não lembro, e o terceiro era que era para invadir o Palácio de Lot, a Deus Aranha, que não é fácil, certo? Que era a vingança de Lot. E assim, Matheus, esses três são muito legais por toda a estrutura pra gente do clássico, né? De puta, Uhum. a gente tá com essa galera, eu vou mentir pra eles fingindo que eu faço tal coisa, mas é um item mágico, ou tem uma armadilha, ou por exemplo, tem aquela clássica que você encontra a esfinge, você engana a esfinge pra esfinge te dar a resposta porque você tá usando carisma, sabe? Aham, aham. Mas não deixa de ser uma aventura muito boa de ação, gente. Então procurem, se vocês puderem, o White Plum Mountain, né? Não tem no Brasil, mas vocês conseguem achar ele de graça em audiolivro no YouTube. Vale Ó, muito a ó, pena, né? legal, boa dica. Vou também ler. Ah, cara, Conhecer. é muito legal. E tirando essa parte né, da literatura, conta pra gente aí, Matheus, o que que é o seu documentário, a história do RPG no Brasil? Como Uhum. começou essa Maravilha. história e o que que você pode falar em que pé que tá? Show, vamos lá. Então, eu estou produzindo desde o ano passado, final do ano passado, esse documentário, então. Uhum, A história do RPG no Brasil é um título provisório, mas provavelmente vai ficar algo por aí, porque é para já explicar bem qual que é a ideia do projeto. Então, o meu objetivo com esse documentário é justamente fazer um registro histórico, eu penso assim, um levantamento da história do RPG no Brasil, quais são as pessoas que trouxeram RPG, qual o papel de cada um, como surgiram as editoras, quem são as pessoas envolvidas, e isso passa então por um período de 40 anos, e eu escolhi o formato de documentário justamente porque eu estou entrevistando presencialmente várias pessoas envolvidas nisso. Então, eu já entrevistei aqui em Porto Alegre várias pessoas, algumas em São Paulo, e o status atual é qual? Ele está um pouco parado por causa das enchentes aqui no sul. Eu uhum, tinha até uma viagem programada, eu ia no DOF, na Diversão Offline, tinha combinado com várias pessoas, 8 ou 9, se eu não me engano, eu ia entrevistar elas lá, justamente pessoas que são de fora do estado de São Paulo, estavam indo para o evento, eu aproveitaria e entrevistaria lá. Então, por uma questão logística, uhum. eu faria isso lá. Aí eu acabei não indo no evento por causa das enchentes, é bem a época que aconteceu isso, então está um pouco parado, mas estou em contato com várias pessoas, vou voltar a entrevistar algumas que são aqui de Porto Alegre, que é onde eu sou, que facilita. Já conversei até, por exemplo, com o Trevisan, da própria Jambô, de Uhum. Tormenta, conhecido aí. Então, a ideia dele é fazer um relato aí de pelo menos umas 30 pessoas, mas quanto mais, melhor. Cada uma trazer sua experiência com o RPG, como conheceu o RPG, e quais são as impressões de cada pessoa sobre isso. Então eu pego, por exemplo, eu entrevistei o Arthur Vec, que ele foi uma das primeiras pessoas, ele começou a jogar, ele falou, eu joguei em 1986 a primeira vez. Uhum. Então o RPG no Brasil estava engatinhando, era só aquela ideia de geração Xerox, que os livros tinham que vir de fora. E aí eu pergunto, como é que era jogar RPG nessa época? Ele vai me passar uma impressão, vai me passar um zeitgeist dessa época, né? De como era, isso é uma coisa mais difícil, não tinha um certo clima, era uma coisa mais difícil, mas ao mesmo tempo tinha um certo charme, um encanto, que vai ser provavelmente diferente se eu, quando eu entrevistar alguém mais recente aí, por exemplo, um produtor de conteúdo, alguém que já veio numa nova geração, que joga online, por exemplo, como é que para essa pessoa RPG é na vida dela. Então a ideia é isso, é criar É, esse clima. eles não sabem o que que é, gente, porque antigamente você ia na livraria, quando começou a ter livraria e ter conteúdo de RPG, quando a gente ia lá para olhar os livros, tinha uns três funcionários da livraria que ficavam de olho na gente, porque além dos livros ser caro, o pessoal tentava levar os livros embora porque era caro, Exa- né, Matheus? E Exatamente. tinha gente que pegava o livro, colocava na mesa ali, porque em algumas livrarias você podia ler, começava a copiar, porque a gente não tinha condição de comprar o livro, então copiava assim por cima o resumo das regras, alguma coisa para depois usar. Isso, e também eu lembro na época, tanto RPG como fantasia, que a gente estava falando antes, Aham. tinha pouca coisa no Brasil, tanto que quando aparecia qualquer coisa que parecesse minimamente, você já queria consumir. Ah, tem um livro, eu lembro que, por exemplo, quando eu li na época o Elric de Melniboné, por exemplo, eu li só o Hum, primeiro, mas ele tem quadrinho, tem várias coisas. É assim, aparecer um troço, uma ilustração que me evoca, tem um pouquinho a ver, que eu já vou ler, porque era raríssimo ter algo, né? é. Você sabe que ele vai ser lançado ainda esse ano, né? Sim, eu vi essas notícias. Até tô pensando em Cara, aproveitar isso e ler a saga toda, porque eu só li a primeiro, né? aham.
Tem Cara, versão em quadrinho, tem literatura, tem várias versões, né. o que eu gosto do Elric é a inteligência do esquema. Eu não vou dar spoiler, gente, mas o esquema final, que tem o inimigo tá escondido no lugar, ele tem uma arma lá e o cara usa veteranos específicos. Eu falei, cara, que história, mano. É Não foi a demais, né. espada, não foi a magia, não foi o poder. E uma coisa que eu falo é a parte que aparece o demônio, cara, a forma como o autor coloca, aquele me deu arrepio daquele demônio, cara. Olha Né? aí, olha aí. E eu gosto de que é porque aquele demônio, não sei se você lembra, mas é aquele demônio que fala, mano, não faz o trato, não seja idiota, ninguém se dá bem fazendo trato com o demônio, tá ligado? Exatamente, exatamente. E o Eric também é aquela coisa que eu gosto bastante, que são personagens muito desenvolvidos, do tipo, você fica com ódio de quem é pra sentir ódio, você fica com pena de quem é pra sentir pena, sabe. Então é muito legal, eu acho muito envolvente, né. Sim, sim, é. Então vale a O Elric é muito legal. Eu tô muito feliz que a Pipoca Nanquim vai lançar aqui no Brasil. Bom, já sou fã deles por Uhum. causa do Conan, então, Sim, eu vi o vídeo né? quando você falou do Conan. Cara, Howard pra mim ele é que a gente fala, eu falo com o Tolkien, ele é o avô da fantasia, mas o Howard ele é o pai da espada e feitiçaria, Sem dúvida. né? É uma diferença sutil, mas é uma diferença que pro público vale a pena você explorar, galera. Eu lembro desse vídeo do Conan, tu acho que resumiu muito bem a impressão que eu tenho justamente do Howard, que Uhum. é essa coisa do você falou, acho que é como se tivesse gasolina no texto, algo Não, assim, é como se ele parece fosse que tá um inflamando. uma fogo na grama que se espalha. Ele precisa contar É, a uma coisa história dele. intensa. Entendeu? Ele não tem meias Uhum. palavras, gente. Ele cresceu numa cidade mineradora. O pai dele era médico e tinham brigas horríveis de bar. Então, no meio da noite, o pessoal chegava com tiro, com facada, com todo ferrado. O pai dele tinha que colocar a pessoa em cima da mesa de jantar com aquelas lâmpadas de óleo. E o jovem Howard tinha que ajudar o pai. Então ele foi exposto a uma brutalidade da natureza humana, de jogadores, de bêbados, de pessoas que estavam ali para conseguir um pouco de lucro muito cedo. E isso, eu acho que a gente vê isso na maneira como ele descreve o mundo, né? Ele é Aham, pragmático. Ele vê a beleza no mundo, mas ele é extremamente pragmático, né? sem dúvida, enxergo isso também. Por isso que é legal conhecer mais o gênero da espada e feitiçaria, para quem é da fantasia aí, porque Uhum. tem essa coisa mais crua, mais intensa, que é bem legal também, né. Eu recomendo, querido, meus favoritos são Howard e David Gemmell. O David Gemmell, ele é o contrário do Howard, mas a escrita dele também é intensa, né? Olha, o homem é uma biblioteca, né. Que você já leu na vida aí não é pouca coisa aí. Eu não, eu dou meus pulos aí, mas por exemplo, eu conheci o David Gemmell por acidente e quando eu consumi mesmo, Matheus. E ele escreve que nem o Howard, tipo, o Howard, as histórias do Conan não tem ordem, gente. Os livros do Gemmell, o primeiro o herói dele já é velho, conhecido, tá no fim da vida. O segundo é uma geração depois, o terceiro é duas gerações antes. No quarto e no quinto que convenceram ele a escrever a história do guerreiro velho, sabe? Então a gente Aham. tem, em algum momento, Matheus, as pessoas se encontram, ou muito jovens ou muito velhas. Pessoas que você acaba conhecendo no livro ou que são só mencionadas, né? Aham. Então é muito gostoso de você sentir essa surpresa. E o legal do Gamel é que ele começa com espada e feitiçaria, mas você vai descobrindo que na verdade é uma ficção científica. Isso eu não lembro se a gente falou aqui ainda do apêndice N ou um pouquinho antes da gente começar, que a gente estava conversando em off aqui, mas uma coisa que eu acho legal também é que o D&D, o RPG mesmo, ele foi criado pelo Gygax lá com a lista que ele criou, que é o apêndice N. Que são várias obras de literatura que influenciaram ele a pensar o jogo como é o que a gente conhece o D&D. Uhum, Só que claro, o jogo ao longo de 50 anos ele foi se modificando e hoje talvez ele esteja um pouco distante do apêndice N. Então é legal conhecer as obras de lá para ver isso, porque no início, falar um pouquinho aqui, pessoal, no início ali com as Rare Tales, as revistas de fantasia, tudo era meio misturado. Ficção científica era meio que fantasia, que era meio que espada de uhum, feitiçaria. Você podia estar uhum, entrando num túmulo estranho, ter mortos-vivos, mas de repente os mortos-vivos estão sendo criados por uma máquina alienígena estranha lá, sabe? exato. Então essa coisa da estranheza, ela era muito bem trabalhada. Então é legal quando tem esse casamento, que hoje em dia eu acho que já é mais raro, né?
É, Acabou se dividindo em vários nichos, né? tanto que criaturas que apareceram, tanto criaturas quanto deuses que eram mencionados nos livros do Conan, eram mencionados no do Lovecraft, porque ele, o Lovecraft e o Howard eram pen pals. Pen pals, gente, são pessoas que trocam cartas, que nem a gente troca mensagem de texto, as pessoas antigamente trocavam cartas. Eles eram muito, eles conversavam muito e acabavam usando as criaturas um dos outros, o que não era oficial, mas criava um certo nicho, né, Aham, Matheus? aham, exatamente. Exato, bem legal, bem legal. Então, é fantástico. Agora, bom, Matheus, voltando ao documentário, né? Falar pra gente que estágio que está, quem foi a pessoa que era o seu sonho entrevistar, você achou que não conseguiria e conseguiu, né? E o que que a gente pode esperar do futuro? Isso aí, vamos lá. Então, tem várias pessoas que eu penso que, pô, seria legal se eu tivesse o relato das pessoas. Nem, não entrevistei ninguém ainda desses que eu achei que eu não entrevistaria, mas eu já conversei e as pessoas estão sendo super abertas. Isso é uma coisa legal, Uhum, assim. Eu mandei mensagem, expliquei o projeto, eu criei um site também, depois eu te passo, você coloca na descrição ali. Mas é basicamente um site para explicar a ideia do projeto, não tem muito mais que isso. Eu fiz alguns vídeos de bastidores para o pessoal ir uhum, conhecendo. E aí eu mando esse site, explico o projeto, como é, tal. E todo mundo que eu entrei em contato até agora disse: "Não, claro, vamos reservar uma hora, vamos fazer sim, eu participo, vai ser um orgulho para o papai". Então tá sendo bem legal isso. Eu já uhum, tô agendado com pessoas, por exemplo, quando que nem eu falei, o Trevisan aqui, já falei com o Guilherme da Jambô também para participar. uhum. Conversei com a Zecos recentemente, com a Zecos aí talvez um dos maiores canais de RPG do Brasil aí, faz Com lives grandes. certeza, cara, com certeza. E ele também disse: "Não, vamos marcar assim", claro, ele é de Curitiba, então tem que ser o momento que eu for lá. E hoje, até aproveitando isso, eu te diria que hoje o maior empecilho para o documentário, ele é a questão logística, é viajar o mundo inteiro, porque eu quero fazer entrevistas presenciais, por quê? O Uhum, online obviamente funcionaria, mas eu quero ter essa dinâmica de conversar com a pessoa face a face e tudo mais. Eu também faço uma brincadeira no final, depois que eu entrevisto todo mundo, cada pessoa, uhum. né? Terminou a entrevista, eu pego um conjunto de dados, entrego na mão e digo: rola um dado aí o que tu quiser e vamos ver se tem sorte mesmo no RPG. Aham. Você poderia falar com o pessoal do Chorar é uma ação livre, né? Que eles são ali de Bocaiúva, perto de Uhum, Curitiba, que eles têm esse grupo deles que todo final de semana, se eles não estão no evento, eles vão na prefeitura e mestram diversos sistemas para adultos e crianças. Eles vão em eventos e principalmente, por exemplo, eles pegam às vezes, eles mestram Pathfinder, mas por exemplo, esse fim de semana, esse DOF, a mestre Mila, beijo Mila, ela mestrou um. Ela falou, Marcos, você quer jogar NBA? Eu falei, eu não gosto de basquete. Ela falou, não, é um sistema de aventura de RPG urbano chamado NBA. E eu joguei e eu gostei muito, cara. E ninguém conhece, entendeu? Então uhum, eu acho maravilhoso o pessoal do Chorar, porque eles pegam e dão uma oportunidade para você conhecer um sistema que normalmente você só ia ver assim num rodapé, né? uhum, exatamente, dá holofote para isso, né. É, E exa- a minha ideia no documentário também é um pouco isso, é claro, entrevistar autores, tradutores, designers, várias pessoas que trabalham com RPG, principalmente os fundadores e donos das editoras, o pessoal da New Order, da Uhum, Retropunk, da Jambô, editoras menores, Caramelo, por exemplo, vários outros, mas outros projetos da RPG também. Então, pessoas que têm, por exemplo, iniciativas como essa que você me falou, que fazem encontros de RPG, que promovem alguma outra ação, também gostaria de ouvir o relato delas, o que exatamente elas querem. Eu quero entrevistar, por exemplo, o pessoal do LARP, que é um tipo de RPG antigamente se chamava de live action, né? Que você que se agora é o veste com o LARP. personagem, interpreta Uhum. mais ele, uma coisa mais teatral. Isso, por exemplo, nos anos 90, que a gente falou de Vampira Máscara, ajudou muito a difundir o RPG no Brasil. Então, ver essas várias vertentes que o RPG vai se encontrando, hora com literatura, hora com teatro, com a arte, Mas tudo isso aí eu também quero tentar abarcar, né? nos anos 90, muita gente jogava vampiro na rua, principalmente na calçada, você escutava assim, macumbeiro, macumbeiro, sai de frente da minha casa. Sim. Nos anos 90 você viu um grupo de uns 4, 5 adolescentes, todo mundo de preto, você não sabia se é só um grupo de roqueiro qualquer ou era um grupo de jogador de vampiro, né? Exatamente, cara, exatamente. Isso Mas, aí. Mas então, do documentário, o final aqui para trazer é, uhum. em fevereiro do ano que vem, então, é o Dia Nacional do RPG. Eu estou planejando aí para lançar o trailer nesse dia já. Oh, Já tem legal. um número legal de entrevistados, então já dá para fazer o trailer aí. O meu cronograma inicial era lançar ele até o metade do ano que vem, então até junho do ano Uhum. que vem. Com essa questão da parada das enchentes, eu acho que eu vou ter que estender um pouco mais.
Mas o importante é isso, em fevereiro do ano que vem, então a gente já tem um trailer, uma amostra aí. Se tiver sugestão, Marcos falou agora, pessoas que vocês acham que seriam legal participar, que tem algo a contribuir, seja um relato pessoal, seja uma iniciativa social de RPG, algo assim, me passe que eu vou ter prazer em entrevistar. A ideia é ser o mais diverso possível esse documentário. E sobre o início dele, então, que eu falei aquela hora um pouco por cima, a ideia dele surgiu, eu fiz um vídeo pro meu canal lá, pro Dedoscast, que eu Uhum. falava sobre concursos de RPG. Existia uns anos atrás, era comum ter um concurso para um cenário novo, você escrevia e tudo mais. E aí eu fui fazer um levantamento disso, que eu me lembrava de cabeça de vários. Eu lembrava que a Redbox fazia, a Secular Ah, Games, que é uma outra editora, fazia. O, Mas, vou fazer um levantamento direitinho. o Que você lembrou de algum? o último grande, assim, que fez muito sucesso foi o do Eberron, né? Que o cara mandou assim, e estourou, Exato. cara, o Eberron. Eu citei isso em Ciborgue, ele falou, o que que eu 2004. vou fazer? Ciborgues medievais. Aham, muito E bom, né? foi embora, Fez um cara. curso. Exatamente, exatamente. Só que eu fui fazer um levantamento disso, de detalhes, para saber que ano exatamente foi esse concurso, quem é que foi e tal. E, cara, achei pouca informação na internet, porque na época se usava muito blogs, né? E esses blogs Uhum. foram desativados, você não tem mais esse registro. E eu percebi, cara, esse registro histórico desse momento do RPG não tem mais. É difícil para alguém que chega agora e você fala, tinha um concurso, ele não vai achar. Se eu falar daqui a pouco de um cenário, um livro que marcou uma época, talvez as pessoas vão ter dificuldade de ir atrás dessa informação. E eu pensei, cara, eu vou produzir então um registro sobre isso, sobre RPG, tentar fazer um levantamento e aí vou tentar usar a linguagem audiovisual, que é uma coisa justamente que eu gosto bastante, que eu Uhum. trabalho, tenho equipamento, tenho pessoas para me ajudar, então foi mais ou menos essa ideia. O final eu espero, quando sair esse documentário, qualquer um que assistir, além de ver algo legal, ver pessoas falando, entender todo esse processo que o RPG passou. Desde o início lá, que era difícil, tinha que trazer de fora do país e xerocar, até hoje que tem todo um segmento de mercado aí que move milhões e tem milhares de pessoas jogando aí. A gente entender todo esse processo. E é claro que você não pode fazer um documentário sobre esse, sobre falar sobre as polêmicas e preconceitos absurdos, né? Exatamente, sem dúvida. A ideia é passar por tudo de bom e de ruim que aconteceu, né? Uhum. Ah, é legal. Exatamente. Outra galera que talvez você devesse falar é o pessoal do Deuses da Aventura, né? Eles têm um mundo Uhum. só deles que é só para você, muita interpretação bem, como eu falo, sonho de uma noite de verão misturado com Planeta do Tesouro, é muito gostoso, Pô, sabe, que legal. cara? Eles são barato. Eles são de Belo Horizonte. BH eu vou. Então, aí. Bom, Matheus, agora fala pra gente um pouquinho do desafio Gygax, porque ele é bem, ele tá muito bem descrito. A página dele, ela ainda é maior ainda, né, mais detalhada do que a do documentário. Isso, exatamente. Então, estou aqui com o meu livro físico aqui, o Memória dos Mortos. Que você fez O desafio publicação Gaga. hoje ainda, né? Exato, exatamente. Fiz hoje ela. O Desafio Gygax foi uma iniciativa, então, da Caramelo Jogos, que é uma editora de RPG nova, também aqui de Porto Alegre, que Uhum, eles fizeram um desafio para todo mundo que quisesse participar, produzir uma aventura de RPG em 5 semanas. Eles se basearam no material que é chamado o Gygax 75, que o Gary Gygax, criador do D&D, criou, uhum, para que esse material é um passo a passo para criar um universo fictício, um universo de RPG. uhum, O Gygax fez isso lá nos anos 70, depois o Ray Otus, um outro autor, pegou essas escritas do Gygax e estruturou num desafio. Eles pegaram ele, mudaram um pouquinho, reduziram um pouco ele para caber então em 5 semanas. E como foi ano passado, 2023, eles chamaram então de Desafio Gygax 23. E aí tiveram várias pessoas inscritas, eu participei, aproveitei que na época eu estava na praia, estava de férias com tempo e ficava a madrugada inteira escrevendo lá enlouquecido e tal. Era, tinha fissurado. O que que eu pensei? uhum. Cara, tem um monte de ideia que eu tenho para cenário, para coisa, e fica ali guardado na gaveta e nunca coloco nada. Vou aproveitar esse desafio, tirar alguma coisa da gaveta e produzir, só para produzir. Se eu participar, se eu ganhar lá vai ser legal, se não, tá show. E aí eu me inscrevi, fui um dos três, na verdade, selecionados pelos jurados, porque um quarto foi selecionado por votação popular. Isso Uhum. é uma coisa legal. Então teve tanto jurados quanto votação popular. E aí, depois disso, mandei o material, foi diagramado. Tem um ilustrador aqui, o que ilustrou o meu foi o Uri Perkowski, que tem um estilo bem OSR, bem old school, é Uhum. bem legal. Vou mostrar aqui uma página. E aí foi financiado, então, com sucesso pela Caramelo Jogos. E agora o pessoal que financiou, que apoiou. Olha essa ilustração aqui, que legal. Isso eu mostro aqui. Ah, cara, Olha ela aí. tá bem old school mesmo, velho. Aham, não, tem um Bem, estilo bem bem. tempos da peste, né? Bem tempos da peste. Exato, exato.
Então daí agora o pessoal que participou do financiamento está recebendo, depois que todos receberem, ele vai estar também à venda no site da Caramelo Jogos, tá? E aí Uhum. o que eu fiz? Como cada um podia colocar sua ideia, desde que seguisse as regras do concurso, cada um Uhum. criou o seu, eu criei um universo aí de fantasia medieval, com essa coisa bem peste negra, com esse toque de estranheza aí, que é o quê? Os clérigos nesse mundo são chamados de clérigos extratores, porque quando uma pessoa morre, o clérigo pega o corpo dela e ele extrai a memória dessa pessoa, Uhum. transforma num líquido que todo mundo pode consumir esse líquido, como se fosse uma droga. Quando você consome o líquido, você vai sonhar, só que o sonho, na verdade, vai ser a memória daqueles que você consumiu, né? Então a ideia é Uhum. misturar um pouco essa coisa da memória com a morte, com a estranheza, mas tirando isso, é um cenário medieval aí como a gente está acostumado. Então daria facilmente para jogar ele para quem está acostumado com outro sistema, ou colocar ele dentro de um outro cenário. Dá para pegar isso aí e botar dentro de um E outro universo, né? ele é bem, como é que eu vou falar? Ele é bem grid, né? Pelo que você tá falando, Isso, bem exato. sujo, né? Bem dark, assim, né? Pra você Essa pegada, jogar. exatamente. Essa coisa bem que Ah, a gente tá falando. Eu, cara, mas espada e feitiçaria ali, bem essa vibe hum. mesmo. Poxa, que legal. Então, Ô, então ficou bem Matheus, feliz, claro, com o material publicado. aham, tem mais alguma coisa que você pode mostrar do cenário pra gente? Tem, vou mostrar aqui, ó. Aí, só para falar um pouquinho também dos outros três, tá? Um outro, por exemplo, aqui, um autor, ele fez a Cidadela do Luar, que é uma cidadela que fica aparecendo em vários lugares diferentes. Tem uma coisa que a gente falava antes, de misturar fantasia com um pouco de ficção científica e Tá me lembrando estranheza. a Fortaleza do Monstro do filme Crow. Nunca se sabe onde a Fortaleza do Ah, Monstro vai sim, reaparecer. muito bom, não tinha pensado nisso. Pô, exatamente isso. Pô, outro filme clássico, né? Oh, cara, com certeza. Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, essas ilustrações do Memória dos Mortos são justamente esse médico da peste aqui, Aham. é esse clérigo extrator, né? Então, essa referência visual que eu tinha quando eu falei pro ilustrador, pro Yuri, ele pegou bem. Essa aqui é uma legal, tem um puzzle que eu criei lá, uma aventura, que é uma Puta, porta cara, que você tem que colocar uma eu que não moeda vou e tal. colocar a mão na boca dessa porta. Todo mundo sabe o que acontece quando você coloca a mão na boca da porta. Somos todos os incautos, né? Então. Mas é isso aí, cara. Saiu agora, então quando estiver disponível, eu aviso vocês, quem quiser adquirir, jogar aventura. Depois, se alguém jogar aventura em Memória dos Mortos, me manda uma mensagem de feedback, diz o que acharam, vou gostar bastante de saber. Você tem que organizar pro pessoal jogar. Você fazer uma live pessoal jogando. Boa ideia, vamos providenciar isso aí, então. Então, Uma boa. então, Pode seria ser o muito mestre. legal pro pessoal ver você mesmo o seu próprio estilo. E como você é o criador, tem sempre aquele carinho especial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então. Uma baita ideia. Bom, Matheus, você tem mais algum spoiler ou novidade que você quer ou pode compartilhar com a gente? Acho que não, porque seria basicamente atualização aí, meus projetos todos a gente falou aqui, então abri o coração, tô sabendo de tudo, é mais ir atualizando com o tempo, tanto o documentário quanto o próprio desafio Gaix aqui, o Memória dos Mortos. Mas Aham, não tem nada escondido para falar, mas com o tempo eu vou atualizando vocês aí nas redes sociais, o Marcos também vai trazendo novidades. aham. É, agora fala pra gente do Matheus, o que o Matheus faz pra relaxar. O Matheus faz para relaxar? Boa pergunta. Eu gosto muito de filmes, curiosamente eu não sou muito de série, tanto que o pessoal fala muito, qual é a série? Você assistiu, você maratonou? É bem raro eu ver uma série, eu gosto muito do formato filme, a ideia de vou parar aqui 2 horas, vou olhar para a tela, desligar o celular, que hoje em dia é Hum, difícil, e vou ver uma história completa ali, direitinho, eu gosto bastante de filme também. Cara, e leitura, eu gosto bastante de ler, leitura. tem esse problema da gente ter uma dificuldade hoje em dia com a correria do dia a dia de parar, mas eu tento ler um pouquinho ali, 4, Uhum, 5 páginas a cada dia. Então, basicamente é isso, é filmes e literatura, então. minha paixão. Eu também gosto, é o que eu ia perguntar sobre filmes e séries, né? Se tem alguma coisa que você recomenda. De filmes ou de séries? Que você Ou do quê? recomenda. Que você recomenda. Filme, Vo- série que você Sim, recomenda. geral? Tá, Geral, vamos pensar. entendeu? Geral? Geral. Tá, agora você falou antes também, eu já vou responder, voltar à pergunta anterior, responder junto. Eu Ah, recomendo ter um filme na Netflix, que eu acho bem legal, que é Nerve, o nome. A ideia dele é ser tipo um desafio. São jovens que eles instalam um aplicativo no celular e ele começa a aparecer desafios ali que você cumpre e você ganha mais like, mais moedas ou algo assim. Só que vai escalando, vai vai parecendo um ficando mais desafio cada vez dark. mais louco. Vai ficando mais dark. Exatamente, vai ficando mais intensa a coisa. Aí eu Aham. falei dele porque eu lembrei, ele acho que é de 2016 ou 2017, mas é bem bom, vou ver de novo. Eu vou até escrever uma resenha sobre ele para a próxima Dragão Brasil. Então, Legal. mês que vem vai ser uma edição, vou ter uma resenha dele. Acho que é um filme que vale bastante a ver. E além disso, eu lembrei de projetos, você falou, tem um projeto sim. Eu estou escrevendo um RPG sobre Death Games, sobre esse tipo de mídia,
Tipo Round Six, por exemplo, é o mais conhecido, tem o jogo do Diabo, Alice in Borderland. Então, RPG é que cada jogador vai criar um personagem que está participando de um reality show para ganhar muito ou morrer. É um desespero. Aí vai ser um cenário num Brasil Hum. cyberpunk. Ah, legal. Legal, Então, muito bom. Muito bom. E qual tá o estágio de desenvolvimento? eu tô na escrita ainda dele, bem no Docs ali, o Uhum. arquivo seco ali, mas já tá bem avançado, assim. Ah, legal. A minha ideia é em julho já mandar para diagramador, assim, os Ah, próximos 2 meses. A parte de regra eu já estruturei, os capítulos eu já estruturei, já tô escrevendo, então tá em um estágio, digamos, avançado aí. uhum, Provavelmente eu vou lançar ele pelo itch.io, então é uma plataforma gratuita, ela paga o quanto quiser. O pessoal quiser lá, pode baixar de graça se quiser para jogar, então para divulgar mesmo. Quando uhum. tiver, obviamente aviso aí, você manda o link pro pessoal. Ah, legal. E para quem quer começar a consumir o Espada e Feitiçaria, o RPG, você teria algum filme ou série que você recomendaria? Espada ou feitiçaria ou RPG? Deixa eu me pensar. É que os clássicos que eu indicaria, por exemplo, a Game of Thrones é uma série muito legal, mas, cara, não vou indicar uma série com tantas Ah, temporadas pra quem tá começando. Cara, o de Espada e Feitiçaria, os filmes clássicos seriam os melhores, que são a maioria dos anos 80, né? O sim, Excalibur, o Cru que você falou, o próprio Conan, por exemplo. sim. Acho que sem dúvida é uma referência muito boa. Tem um filme que eu acho que é bom, ele não é tão Espada e Feitiçaria, mas eu acho que ele Tô, tem uma coisa tô torcendo meus crueza dedos que é. aqui. Tô torcendo pra ver se é o que eu tô Será que é? pensando. Manda ver. Eu acho que não. Que é o Peste Negra. Ah, Não, tá. esse aí é. Gente, Com o é Xambim. com o Xambin. O cara que mais morreu Isso. na história do. Exatamente. Esse aí. O Peste Negra ele tem um desfecho muito legal. E aquele Muito. personagem que faz o executor lá, que ele usa a misericórdia, ele contando sobre a Uhum, misericórdia, eu acho aquilo muito legal, cara. uhum. Né? Muito, muito. Um que, Acho que vale a pena. dois que eu Não, gosto. não, só ia dizer que eu não sei se ele tá na Netflix, porque eu vi ele faz uns anos já, não sei. Nossa, quando Mas eu dá. vi ele em DVD ainda, cara. Faz É, bom tempo então. que eu vi ele. Mas é dois que eu gosto de recomendar, que é pra vocês da velha guarda e pro pessoal da nova, é vocês assistirem um que é fácil de você achar, que é o Lenda, do Ridley Scott com o Tom Cruise, tá? Que Muito tem bom. uma lenda que aquele filme se passa em Greyhawk, não oficialmente, tá? E um outro que ele é pouco conhecido, mas todo mundo assim mais da minha geração assistiu, mas não sabia que esse filme é o Espada e o Feiticeiro. Ele passava muito no SBT. Você sabe qual que é, Matheus? O nome tá me parecendo familiar, Era não aquele. me lembro qual que é esse filme. Agora vai a jogada que todo carinha Ah, mais lembrei, velho. do É o dragão, cara. do Não, dragão. não. É o cara que tem a espada que tem três lâminas. Que ele dispara. Você lembra dela? Ah, não lembro. Ah, não É, lembro. Eu achei o, que era outro. ele literalmente se chama The Sword and the Sorcerer. O que você tá falando é o aprendiz de Ah, o Dragon Aprendiz de Slayer, Feiticeiro. Matador de Dragão. Matador de Isso, Dragão, isso. né? Não é esse também, eu acho. Não, é o Dragãozinho, esse aí, eu sei. Que tem a menina, Finge que que a é mulher, que ela homem finge que é um porque tem o cara, que elas sorteio, são é. sacrificadas. Isso, Tá, esse aí. que era um filme Sessão Pois da é. Tarde pra criança com nudez, né? Anos Exatamente. 80, né, É. rapaz? Outro que eu indicaria, então, já que você tá nessa vibe então, nos anos 80, é o Feitiço de Áquila, cara. Assisti esses dias. Como pessoas que não Cara, esse assistiram e filme é. ficaram encantadas com o storyteller do filme. Fechado, né? Exato, filme magnífico. Nossa, vale muito a pena a gente assistir o Feitiço de Áquila e vocês vão ver o Alfred Molina no segundo papel dele depois que ele fez aquela pontinha no Caçadores da Arca Perdida. Né, que ele tá novinho ali, né? Mas Uhum. realmente vale muito a pena, né? Como o Matheus falou, não se esqueçam do Excalibur, que se você quer saber de cavaleiros, é o filme pra você, né, Matheus? É obrigatório. Obrigatório, com certeza. Ah, e de séries, assim, vocês têm hoje em dia, vocês têm o Critical Role, Vox Machina, né? Que já vai Verdade. sair a terceira temporada, que ele é muito divertido, mas aquilo ali não é o pessoal no mundo de fantasia, é o pessoal jogando RPG no mundo de fantasia, tá, gente? Exato. Que Aquela coisa essa mais louca, mais misturada, né? mais misturada, mas os personagens não muito a ver com a história. Tem uma história geral que é legal, mas dali eles não estão muito se importando, é cada um pro seu lado ali, extremamente caótico e ordeiro, né, Matheus? Exatamente, exatamente. Então, e se Vox você Machina é muito bom. e também eu recomendo com certa controvérsia no primeiro episódio Goblin Slayer,
né? Boa, boa. Uhum. Que ele, para Pra mim, quem, pra quem gosta do Flecha de Fogo do Leonel Caldela, ver o Goblin Slayer é bem legal. O clima é bem parecido, assim, essa coisa dos goblinoides e isso. tal. É, sem falar que é como você tem um Goblin Slayer legal porque tem uma diferença do que você acha que você deve jogar e como você deve jogar. Não conhece. Oi, tudo bem? O que que você faz? Eu sou um clérigo. Vamos até lá, vamos. Não, descubra quem você é, o que você pode fazer. E, gente, se você tem uma mochila, coloca equipamento dentro dela. Não é verdade, Matheus? Porque, cara, Exato, não, equipamento é essencial. exatamente. E se vocês quiserem cavar um pouquinho mais no íntimo de vocês, tem a primeira série original, que é Record of Lodoss War, que ela foi baseada em D&D. Ela é muito bem animada, ela é um pouquinho antiga, mas vale a pena você assistir, especialmente porque o final dela não é o que você espera, né? Muito boa, baita indicação. Não lembrava do É, Clouds of War. então. Uhum. Ele tem, eu gosto também que ele tem esse traço mais clássico, né? Aquele É, traço com a mão mais pintado, assim, também é bonito de assistir também, né? sim, sim, é o old school sempre ganha. E para quem quer um bom espada e feitiçaria, não esqueçam de uma animação, né, dos anos 80, do Ralph Bach, do Frank Frazetta, que é Fogo e Gelo, Fire and Ice. É espada e feitiçaria no seu núcleo e não é para criança, tá? Está de graça no Olha aí essa. YouTube. Essa nem eu conhecia, vou assistir então. Ele é, ele Indicação pra mim mesmo. é os personagens foram criados pelo Fezeta, os cenários foram pintados pelo Fezeta e por outra pessoa, o Roy Thomas e o Ralph Bakshi que prepararam a animação e o roteiro, e ele é filmado em rotoscópio. Ah, que Então demais, que demais. todo mundo foi filmado. E o Fezeta falou que ele Aham, nunca mais faria uma animação porque aquilo foi um inferno. Você tem que desenhar por cima de cada movimento, né? horrível, né? Então, Legal, vou mas assistir. vale muito, tá de Ótimo. graça no YouTube. É, então, Matheus, tem algo mais que você esqueceu, que a gente esqueceu de falar, ou que você gostaria de falar? Não, acho que isso aí foi um papo, pô, muito legal mesmo. Estamos aqui há, acho que quase 2 horas, mais ou menos, falando, É, me cara. parece que passou isso aí. Fomos de tudo um pouco. Prazer estar aqui conversando Então. contigo. Bom, pessoal, chegamos naquele momento, Matheus, que é o Momento Karine, em homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, que você vai deixar uma mensagem para o universo. Olha aí. A mensagem é: consumam coisas que vocês gostam e consumam arte, seja literatura, música, RPG, quadrinho, o que for. Cara, aquilo que faz te sentir bem quando está envolvido com algo ali deve ser reforçado. Essa é a mensagem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Matheus, por esse papo, foi muito legal. Espero que você tenha gostado, espero que a galera tenha gostado. Pessoal, sigam o Matheus, vai estar aqui todas as descrições de todos os links dele na descrição do vídeo. Então, pessoal, é isso, Matheus. Muito obrigado por essa oportunidade, por participar da Toca do Obrigado também. Aventureiro. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Matheus Tiamat, sem ligação com Tiamat o Dragão. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau.